Graça e paz, sou Verônica da Igreja Batista Missão Família e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Um só corpo, muitos dons, honrando a diversidade entre nós. O tema escolhido para nossas vidas neste dia é: cada mulher tem um papel essencial. Unidade não é uniformidade, é harmonia. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz assim na versão NVT: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Corinto, uma cidade grega, próspera e culturalmente rica, era conhecida tanto por suas artes e comércio, mas também por sua imoralidade sexual e vícios. Apesar desse ambiente, o apóstolo Paulo implantou o evangelho e ali fundou uma igreja cristã, permanecendo por 2 anos com grande sucesso. Está lá em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 18. Recomendo aqui a leitura. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo responde a problemas na igreja, incluindo imoralidade espiritual, imoralidade entre os cristãos, divisões, conflito de interesses, contendas, confusões sobre dons espirituais, questões matrimoniais e doutrinárias, mostrando que a comunidade precisava de uma gigantesca correção e orientação. Paulo identifica 3 problemas nas reuniões públicas dos cristãos em Coríntios. Nós vamos focar juntos hoje em apenas um problema identificado por Paulo. Por isso, vamos compreender rapidamente o contexto conforme as Escrituras Sagradas. O texto sobre os dons espirituais, os dons do Espírito, está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Mostra como cada pessoa pode usar os dons que recebeu. Ele destaca especialmente a profecia e as línguas, lá no capítulo 14, do versículo 1 ao 25. Bom, o apóstolo ensina que é importante ter diversidade, mas manter a unidade. Está aí descrito em todo o capítulo 12. Diz também que o amor é o mais importante de todos os dons, no capítulo 13. Que as mensagens na igreja devem ser compreensíveis para todos, descrita no capítulo 14, do versículo 1 ao 25. E que as reuniões devem acontecer de forma organizada. Eu poderia ficar aqui falando todos esses pontos, mas o Espírito Santo de Deus hoje me leva e te leva a um único propósito chamado unidade. No capítulo 12, no versículo 12, novamente. Corpo é um, muitos membros. Amados, todos os que têm o Espírito de Deus, sem diferença, são membros de Cristo. Judeu ou gentil. O Espírito de Deus os torna membros, e membros são muitos, mas o corpo é um só. Eles são um corpo porque tem um princípio de vida, de Jesus. Todos são vivificados em Jesus e renovados pelo mesmo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Diante disso, vamos tratar a unidade do corpo, amém? Diga aí onde você está. Trata a unidade do corpo em mim, Senhor Jesus. Em nós, em nome de Jesus. Cada membro tem a sua forma, seu lugar, o seu uso peculiar, seu uso próprio, seu uso particular. Então vamos explorar 6 pontos. Primeiro ponto. Mesmo o membro mais simples faz parte do corpo. O pé e a orelha talvez sejam menos úteis que a mão,
ou olho, mas isso não significa que deixem de fazer parte do corpo. 1 Coríntios 12, 15 e 16. Do mesmo modo, cada pessoa no corpo de Cristo tem uma função e posição diferente. Mas isso não quer dizer que alguém deva se sentir menos importante por não ter o mesmo papel ou o mesmo dom que o outro. Entenda algo em nome de Jesus. Até o membro mais simples é tão valioso e querido por Deus quanto mais nobre. Segundo ponto. Os membros do corpo são diferentes uns dos outros. 1 Coríntios 12, 17 e 19. Cada parte do corpo tem forma, função e importância própria. O mesmo acontece com o corpo de Cristo. Cada pessoa tem um papel e dons diferentes. A diversidade de membros é o que torna o corpo bonito. Imagine se o corpo tivesse só braços, olhos e orelhas. Seria bem estranho, hein? Terceiro ponto. O corpo natural. Cada membro está no lugar que Deus escolheu. 1 Coríntios capítulo 12, 18. O mesmo acontece com o corpo de Cristo. Cada pessoa recebe sua posição e seus dons de acordo com a vontade de Deus. Devemos cumprir bem nossa função e não reclamar ou invejar a posição dos outros. Cuidado! Você aí que almeja a função que o outro tem no corpo de Cristo. Repreende isso aí, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, pare agora e respeite o papel do seu irmão e cumpra bem a sua função no corpo de Cristo. Não tente tomar a posição do outro, pois isso só vai trazer vergonha e fardo para você. Quarto ponto. Todos os membros do corpo são úteis e necessários uns para os outros. 1 Coríntios, capítulo 21, versículo 22. No corpo de Cristo acontece o mesmo. Quem se destaca em algum dom não pode dizer que não precisa daquele que parece inferior nesse dom, pois em outras partes certamente ele vai ser melhor. Até os menores membros têm importância e os maiores não funcionam bem sem eles. Quinto ponto, o homem se preocupa tanto com seu corpo que até os membros considerados menos importantes recebem cuidado especial. Já reparou? Do mesmo modo, no corpo de Cristo, muitos dos membros mais discretos são, na verdade, os mais essenciais. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Valorize você. Valorize também o seu irmão. Se ele for o pé no corpo de Cristo, você vai mancar e a sua mobilidade será extremamente comprometida se você estiver com um problema nele. Pensa com carinho nisso, amado e amada. Você sem o seu irmão não é completo. Simples assim. Sexto e último ponto. A sabedoria de Deus organizou tudo para que os membros do corpo não agissem separados. Eles devem estar unidos, se importar uns com os outros e compartilhar tanto a tristeza quanto as alegrias. 1 Coríntios, capítulo 12, 25, 26, os versículos. Assim como no corpo natural, a dor de uma parte afeta todo o corpo,
Os cristãos também devem se alegrar com as conquistas dos irmãos e também se entristecer com seus sofrimentos. Ei, não esqueça, cada um tem um papel essencial. Unidade não é uniformidade, é harmonia. A responsabilidade da harmonia é minha e sua. No individual, a prestação de conta pelos seus atos e pelos meus atos também. Vamos orar? Senhor maravilhoso Deus, nós te glorificamos, te agradecemos porque entendemos que nós somos exclusivos para ti e que o Senhor derrama dos seus dons segundo a tua vontade. Nos convença, Senhor, que sem ti nada somos e que precisamos um dos outros. O Senhor requer neste dia, neste mês, durante todo este devocional, a unidade. Deus, que o Senhor realmente trabalhe no nosso coração, que não sejam palavras muito bem compostas, muito bem escritas, muito bem estudadas e proferidas, mas que seja realmente algo que venha de dentro para fora, que haja unidade no nosso meio. Unidade, como nós dissemos por inúmeras vezes nesse estudo, não é uniformidade, mas é harmonia. E essas diferenças, essas diversidades que temos, Senhor, só revelam que somos completos em amor, em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor repreenda das nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem impossibilitado, Senhor, impedido que essa verdade seja real nas nossas vidas, como membros de um só corpo, porque é só assim que vamos crescer, que vamos, Senhor, ser completos em Ti, aprovados em todo o tempo. Em nome de Jesus, nós colocamos cada membro da Igreja Batista Missão Família e também aqueles que estão assistindo e são de outras denominações, que o Senhor possa alcançá-los da mesma forma, porque nós também somos um em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê entendimento, Senhor, e que possamos colocar em prática a harmonia e saber que a responsabilidade é individual. Em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa cada um que está assistindo esse devocional. Que a sua casa seja repleta de bênçãos, de unidade e do dom maior, que é o amor. Em nome de Jesus, te pedimos, te agradecemos, porque precisamos de Ti para exercer tudo isso. Sozinho, sozinha, não vamos conseguir, mas por intermédio da Tua graça, vamos realizar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.